Dezenas de cientistas trabalham noite e dia à procura de um tratamento urgente para a síndrome da deficiência imunológica, mas até agora não conseguiram resultados satisfatórios. And now a real crisis for San Francisco. It was big news here this morning. The AIDS epidemic, said the headlines, is spreading so rapidly that it threatens to overwhelm San Francisco's financial ability to deal with it. A AIDS já matou milhões de pessoas ao redor do mundo. E até hoje não encontraram uma cura para essa maldita doença. Por esse e outros fatos, muitas pessoas acreditam na teoria de que a AIDS foi criada para despovoar o mundo. Mais uma vez, meus caros, eu estou aqui para tentar desmentir ou confirmar teorias malucas que aparecem por aí. Haha, se preparem. Eu sou Benjamin e seja bem-vindo ao nosso canal. E aí, é real? Você já parou para pensar de onde surgiu a AIDS? Como é que esse vírus se espalhou por todo o mundo? Como é que essa doença, que acabou com a vida de tanta gente, foi criada? Se é que ela foi criada. Bom, antes de começar a desfiar a teoria, eu preciso contar uma história que vai servir de base para vocês entenderem essa teoria, tá? No ano de 1981, foram registrados os primeiros casos da AIDS. A doença que causa imunodeficiência severa e afetava principalmente os homens gays. Porém, foi só no dia 20 de maio de 1983 que Luc Montagnier, um cientista francês, conseguiu isolar pela primeira vez o vírus que causava a doença. Essa história também ficou marcada pela rivalidade entre Montagnier e o americano Robert Gallo. Desde o começo dos anos 1980, os Estados Unidos divulgaram a notícia de que Gallo teria descoberto o vírus da AIDS, mas que era diferente do vírus identificado por Montagnier. Os dois cientistas estavam focados em tentar descobrir o causador da doença. E alguns meses depois do relato de Montagnier, Gallo também divulgou que teria descoberto o vírus. Porém, havia algo de muito errado nessa história. Tempos depois, foi descoberto que Gallo, na verdade, estava trabalhando com uma amostra que tinha sido contaminada no laboratório de Montagnier. O resultado dessa rivalidade? O mérito de toda a descoberta foi dividido entre o Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, onde Gallo atuava, e o Instituto Pasteur, onde Montagnier trabalhava. Mas o que isso tem a ver com a teoria? Bom, agora que vocês sabem dessa história, eu vou explicar a teoria que diz que cientistas criaram a AIDS em um laboratório. A conspiração afirma que o Dr. Robert Gallo criou o vírus da AIDS em um programa de desenvolvimento de vírus federal dos Estados Unidos. Chamado de vírus especial, o programa começou a espalhar o vírus através de uma vacina que foi inoculada na África e em Manhattan. Há pouco tempo, surgiram boatos de que o Dr. Gallo teria admitido que ele participou do projeto do desenvolvimento do vírus. O fluxograma do programa e os relatórios do progresso provam que os Estados Unidos realmente tinham um plano para abater boa parte da população do mundo através do desencadeamento de um organismo biológico. Segundo essa teoria, que até então eu não sei quem criou, entre os anos de 1964 e 78, o programa para criar o vírus gastou cerca de 550 milhões de dólares, dinheiro vindo dos contribuintes americanos e usado para criar a tão temida AIDS. Bom, e aí? O que é que você acha dessa hipótese? E há também uma história parecida com essa, mas nesse caso a AIDS tinha outro objetivo. Essa suposição diz que o HIV foi criado em um laboratório, só que o foco era exterminar os homossexuais e os negros. Essa teoria é muito relacionada com a perseguição aos gays no início da epidemia e a falta de compromisso do governo americano para tentar barrar a disseminação do vírus. Por incrível que pareça, caros amigos, essa teoria é aceita também por muitos especialistas.
Os defensores dela afirmam que os Estados Unidos criaram o HIV para ser uma arma biológica, mas eles não sabiam que a doença só se manifesta tempos depois. Isso faz algum sentido para você? Ou todas essas histórias são apenas suposições sem pé na cabeça? Antes de mais nada, vamos entender o que é mais aceito pela comunidade científica. Até porque quem tem mais propriedade para falar sobre isso são os cientistas. Bom, existe a teoria da vacina, teoria do colonialismo e até a teoria do paciente zero. Mas a mais aceita entre os especialistas é a teoria do caçador. Todas elas, até mesmo as que foram descartadas, concordam que o HIV é a mutação do SIV. Essa mutação serviu para que o vírus se alojasse no corpo humano. Estudos já realizados afirmam que o SIV surgiu a partir do cruzamento de diferentes espécies de animais, até que finalmente chegaram aos chimpanzés. A teoria do caçador, que como citei é a mais aceita, surgiu em 1999 e foi criada por pesquisadores da Universidade do Alabama. Bom, tudo começou quando aconteceu o contato direto do ser humano com a carne de um chimpanzé que estava infectada pelo SIV. Esse caçador que teria matado o chimpanzé na África se alimentou da carne do animal. Não se sabe exatamente quando isso aconteceu, mas estima-se que tenha sido entre 1910 e 1950. Mas se isso realmente aconteceu, por que o organismo do caçador não combateu a infecção do SIV? E como o seu vírus se misturou com o material genético do homem e assim criou o HIV? Mesmo essa teoria sendo mais aceita pelos cientistas, existem algumas questões para as quais eles ainda não encontraram respostas. Um cientista americano chamado David Quammen, que apresentou sua teoria no livro The Chimp and the River, diz que o momento exato em que o vírus do HIV começou a se espalhar pelo mundo foi por volta de 1908. De acordo com ele, tudo começou ao sudeste do Camarões, quando o chimpanzé infectou o tal caçador. Depois disso, sem saber quem estava infectado, o caçador começou a propagar o vírus em escala mundial, transmitido para várias pessoas através das relações sexuais. Bom, se formos seguir a cronologia de Quammen, o HIV chegou na cidade de Leopoldville, em primeiro, no Congo. Depois disso, através de seringas hipodérmicas reutilizáveis, o vírus se espalhou pela região. Em 1969, o HIV chegou ao Haiti e depois aos Estados Unidos. Então, vamos aos fatos para eu tentar extrair alguma conclusão para vocês. Bom, primeiramente, eu sempre vou acreditar na teoria mais aceita pela comunidade científica. Então, eu acredito que a teoria do caçador seja, até então, a verdadeira. O texto que rodou vários sites brasileiros é muito mal escrito e contém muitos erros, inclusive de coesão. Se essa história fosse verdadeira, obviamente ela iria aparecer nas mídias do mundo inteiro. Mas nenhum meio de comunicação confiável publicou essa teoria. E tem também o fato de que o HIV é muito mais velho do que essa teoria afirma, até porque o vírus começou a se espalhar muito antes de Robert Gallo ter nascido. A partir desses fatos, você consegue imaginar que essa teoria é, na verdade, uma fraude? Não? Então, agora vamos para mais algumas comprovações. Outro fato que desmente essa teoria é a veracidade do vídeo em que Gallo assume que criou o vírus. O vídeo compartilhado junto à teoria dizia que as imagens de Gallo eram de 2016, mas na verdade o vídeo circula na internet desde 2011. Outro detalhe é que, em momento algum da filmagem, Gallo assume que criou o vírus em laboratório. Na verdade, ele aparece furioso com as insinuações de que ele não teria descoberto o vírus, o que faz a gente voltar no começo do nosso vídeo, quando existiu a rivalidade entre Gallo e Montagnier. E para matar esse assunto de uma vez por todas e acabarem com a chance de alguns de vocês acreditarem nessa teoria, vamos ao último fato. Essa história diz que o vírus foi criado em um laboratório, certo? Mas como isso é possível?
sendo que o primeiro vírus 100% artificial do mundo foi criado em laboratório por cientistas da Universidade de Nova York, no começo do ano 2000. Os cientistas copiaram o material genético do vírus da poliomielite, cuja sequência estava disponível na internet, e assim criaram um micro-organismo. Para mostrar a eficiência do vírus, os cientistas infectaram ratos que ficaram paralisados e depois morreram. Na época, os especialistas da área até ficaram com receio, já que a polio era uma doença que tinha sido erradicada no mundo, assim como a varíola. Outra preocupação da época era o uso desse vírus como uma arma biológica, principalmente porque, recentemente, tinham acontecido os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos. Então, meus caros amigos, o meu veredito diante desses fatos é que essa teoria não passa de uma farsa. Na verdade, de uma grande farsa. Tudo isso é uma mentira que foi criada e espalhada pela internet, que fez muita gente acreditar que os Estados Unidos queriam despovoar o mundo ou mesmo matar os homossexuais e os negros. Bom, eu espero que esse vídeo tenha servido como exemplo mais uma vez para que vocês não acreditem em qualquer teoria da conspiração que aparecer por aí. E principalmente nas que surgirem na internet, ok? Por hoje eu vou ficar por aqui, tá? A gente vai se encontrar no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos.